Cheguei a trabalhar com alguns policiais Mais truculentos. mais truculento e tal, mas eu era da paz, eu era sempre tem um policial bom e ruim, né? Mas se precisasse dar uns cascudos, dava, né? Não, eu era daquele um que falava, não precisa disso. Verdade. O cara já se rendeu, não precisa dar um cola-brinco nele. Eu estava sempre na retaguarda e não tinha essa pegada de violência, isso desde sempre. Mas já participou de troca de tiro? Não cheguei. Cheguei a participar assim, de ocorrência que teve troca de tiro, mas eu trocar tiro assim, cara a cara, não. Ocorrência que teve tiroteio, tiro pra cá, tiro pra lá, mas a gente não sabe nem o desfecho, aquelas quebradas lá da Avenida do Estado, não sabe nem como é que terminou. Então eu tive pouca experiência de um policial de rua, porque com 4 anos, de 2 para 3 anos, fiquei 4 anos em São Paulo, mas de 2 para 3 anos eu já entendi que a rua não era muito para mim. A rua, para você ser um bom policial, vai ser difícil você ser um bom cristão. É mesmo. Encrenca o tempo todo, né? Só problema, né? O policial de ronda, ele só vê problema, né? O rádio só te chama para atender a ocorrência. Ocorrência é encrenca. É difícil ocorrência boa. Então, como eu tinha aprendido a tocar trompete na igreja do meu pai, teve um policial que foi uma vez lá dar aula, formar uma banda, e eu aprendi um pouquinho de tocar trompete. Aí eu vi que na polícia tinha corporação musical, eu fui lá e fiz um teste para entrar na corporação musical e entrei, consegui passar. A partir dali, a gente muito pouco trabalhou como policial, a gente trabalhava mais nessa área cultural dos eventos. Que é um braço da polícia, sim, né? existe até hoje. Ela é muito importante para... Tem muito pedido das prefeituras, dos departamentos culturais, das datas cívicas, da rotina do quartel, os desfiles e tal. Então eu fui para lá e fiquei 22 anos ao todo. Na corporação. E esse tempo de banda, de banda musical, você anda armado, usa arma, faz algumas escalas extras, como campo de futebol, exposição de animais. Jogo de futebol, então o senhor participava? Pacaembu, Morumbi? Eu trabalhei em Santo André, então eu não cheguei lá pro lado da São Paulo mesmo, fiquei na Grande São Paulo. Agora no estádio de Santo André, eu peguei muita escala ali. Bruno José Daniel, né? O estádio. O estádio Bruno José Daniel. Ali, os times grandes passavam tudo por ali, então dava muita gente, muito tumulto. Era muito problema? É encrenca, direto. Time de futebol é problema. Naquela época, separando as torcidas, era o cordão, né? Fazia negócio muito precário, né? Se desse briga ali... Verdade. Chegamos a dividir torcida com um cordão de policial. Olha isso. Misericórdia. Sai uma faísca ali. Mas o pessoal respeitava muito a polícia. A polícia baixava o cacete mesmo pra valer. Cacetete na mão e couro. E o pessoal sabia que se eles entrassem, os primeiros iam... Então tinha muito respeito. Ainda funcionava o cordão. Hoje, se fizer isso... Já engole o policial. Morre tudo. Pastor, mas aí na sua visão, o senhor pontuando, né, antes da sociedade respeitar mais a figura do policial, na sua visão, o que piorou? O que mudou pra lá? O que mudou essa mentalidade? A corporação ficou mais fraca. É a imagem da instituição, é uma questão cultural do povo em lidar com lei, com hierarquia. Na minha opinião, é uma questão cultural. Porque você pode ver que quando muda a liderança do país, quando, por exemplo, o país vai mais para a esquerda, o país inteiro fica mais violento. Se valoriza menos a lei e se valoriza mais o crime. E aí quando você vai fazer um concurso para fazer policiais, por exemplo, quando a polícia faz um concurso, ela pega pessoas paisanas. Você vai montar a mente desse camarada lá dentro para ele trabalhar dentro da lei, você vai formatar ele. Então não adianta nada, por exemplo, a gente ter lei europeia e ter candidatos brasileiros.
O executivo... Ele já traz dentro dele aquilo lá que ele vai baixar o cacete, porque se ele não fizer isso, né? No país que ele vive é assim, se ele não fizer ele vai apanhar, se ele não matar ele vai morrer, então é cultural. A polícia americana funciona. Por quê? Porque no concurso lá entra candidatos americanos, com educação americana, com formação americana. Então, é Nunca cultural. tinha pensado nisso, mas tem razão. É, a né? diferença, né? A formação de mão de obra é fundamental para a instituição, né? É. Ô, pastor, e aí mais um ponto. O senhor disse que o ambiente da rua é um desafio pro policial cristão ali. Dentro das suas experiências, teve alguma situação que o senhor observou ou sentiu assim que acabou interferindo um pouco na fé, na forma de ver o mundo ali, alguma coisa mais pesada? Como que foi? Não chegou a interferir, mas eu sabia que tinha uma linha que eu não podia passar dela. Por exemplo, eu trabalhei no mano a mano ali no João e Maria ali, quando você trabalha em dupla, no ostensivo, eu cheguei a trabalhar com policiais que eles chamavam a gente de recruta o tempo todo, e aí recruta, né? Antigão, era cara que já tinha matado, enfrentado bandidos. Então se você ficar ali e conviver com esse tipo de gente, não que eles eram ruins, eram ocorrências, mas você vai virar um deles. Porque você não pode você não pode amarelar diante de uma ocorrência. Ali é um policial depende da vida, a vida do outro depende da atuação dele. Então se tiver ali um que está no meio de uma ocorrência e o outro não for ponta firme, então eu entendia que se eu ficasse ali ia acabar acontecendo comigo. De uma hora você precisar atirar para se defender e acabar ter isso no seu currículo. Eu matei um, matei dois, matei três. Então, Mas a polícia traz alguma punição ou isso é mais a questão psicológica, mesmo de você deitar a cabeça no travesseiro e saber que matou uma pessoa? não, a polícia, ela, todas as vezes que a ocorrência toma essa proporção, ela julga. Se você errou, traz punição severa. Entendi. Você perde e às vezes você é julgado na justiça comum. E quando você pode acontecer de você ser absolvido na justiça comum e ser condenado na justiça militar, que é mais rigorosa do que a comum para o militar. Quer dizer, não é essa bagunça que a gente acha que o policial pode fazer o que ele quiser e não vai ter Porque muitas punição. vezes o policial morre porque ele reluta em tomar decisões drásticas, porque ele sabe que ele vai responder. Ele tem segundos ali para decidir, mas as pessoas terão meses para condená-lo. Avaliando, ouvindo provas. Então você está no meio ali. Eu já sabia que se eu ficasse ali eu ia me tornar um deles, e eu não queria. Eu queria ser uma bênção na polícia, como Deus abençoou que eu fosse. Por exemplo, quando eu entrei na polícia, na banda de música, aqui em Araçatuba mesmo, quando eu cheguei aqui em 87, nós não tínhamos quase cristãos no quartel. Nem na administração, nem nos policiais de patrulhamento e muito menos no corpo musical. E com o tempo eles foram aparecendo, fruto de uma conversão aqui, outra ali. Então era isso que eu queria, ser um cristão dentro da polícia militar. Eu não tinha essa vocação para policial militar, para ser herói. Não tinha essa pegada de ser briguento, violento. Sylvester Stallone, que vai andar com a Rambo. metralhadora, Rambo. Até pela estatura não dava para ser nada disso. Mas os pequenininhos na polícia são eles que resolvem muitas vezes. O baixinho que é bravo, né? É ar comprimido, né? Raiva comprimida. Não sei se é vontade de ser grande, né? Mas costumam ser bons atiradores. Quer ver o restante dessa conversa? Acesse o Vocação Podcast no YouTube.